Ram. Ensinamentos de Ram Sri Ramchandra Babuji. O novo sopro. Eu sou Ram. Eu venho falar a vocês, através de palavras, pela vibração e pelo silêncio. Que a paz e o amor estejam conosco. Eu venho conversar com você sobre o novo sopro. Vejamos primeiramente o que é um sopro. Habitualmente, o sopro, ligado ao ar, é algo que é considerado como avivador. O sopro é, portanto, o que anima, o que põe em movimento. O sopro, comumente, é a respiração. O novo sopro é, portanto, um sopro que vai se diferenciar do sopro antigo. Ele será, ele também, avivador e movimento, mas ele não estará mais ligado, exclusivamente, ao ar, porém mesclará, nele, a luz. A luz tornar-se-á, portanto, o sopro. A manifestação dele será o fogo, denominado fogo do Espírito. O sopro do ar e o sopro do Espírito não se manifestam da mesma maneira. O sopro habitual do ser humano, em encarnação, é a respiração. Esta respiração, estabelecendo-se nos pulmões, põe em movimento, quando de algumas formas de respiração, o diafragma, o ventre e os orifícios, denominados respiratórios. Muitas almas, tendo experimentado o despertar, constataram e viveram a passagem desta respiração pulmonar e ventral, manifestando-se diferentemente no coração e, para alguns, esta respiração se refere ao conjunto do corpo. É claro, a anatomia e a fisiologia mostram que a respiração está presente em todas as partes do corpo e em cada célula, pois existe uma respiração celular que era, até o presente, não consciente além do limiar da percepção. E depois, esta respiração celular tornou-se consciente e percebida, seja no coração, seja na escala do corpo, pois o sopro, esta respiração, este ar, se misturou, além do ar, com partículas de luz, denominadas adamantinas ou partículas supramentais. O ar tornou-se, portanto, de alguma forma, mais vibrante e mais consciente e, assim, percebido em lugares onde não era percebido, até o presente. Este sopro se modificando, é também um som percebido. A Terra, como o ser humano, respira. Esta respiração, que se amplifica, passa também a outra etapa, que não é ainda o sopro novo, mas um sopro amplificado, traduzindo-se, como para o homem, por uma vibração mais intensa deste sopro percebido por um som. O som é sopro, enquanto a animação, ele está ligado também ao verbo. O verbo é um sopro, mas este sopro não é o mesmo que o da respiração. O verbo é um sopro magnificado e transcendido, constituído de outra coisa que de ar. O verbo é constituído de fogo, como alguns puderam constatar. Esta respiração, difundindo-se na escala do corpo, pouco a pouco, em um sentimento e uma percepção de respiração, está em via de se tornar o sopro novo, sopro do Espírito, respiração do fogo, traduzindo a integração da luz e das partículas adamantinas na própria célula, percebida sob forma de formigamentos, de calor e défago, transbordando amplamente ao redor do contexto dos chakras, dos novos corpos, para estabelecer-se no corpo inteiro. Esta animação pelo novo sopro, sopro do Espírito, permite então uma nova arquitetura. Nova arquitetura desdobrando-se na luz e pela luz. Existe, portanto, uma alquimia do antigo sopro em direção ao novo sopro pela junção de um novo elemento. Este novo elemento, fogo do Espírito, este novo sopro, é destinado a construir uma nova forma, uma nova vibração, acompanhando-se ao mesmo tempo, ou lhe sucedendo, pelo desaparecimento do antigo sopro e da antiga estrutura. O novo sopro, percebido e vibrado, é o reflexo fiel do fogo do Espírito e, portanto, da nova estrutura de luz se sintetizando. Este sopro novo vem também, na própria consciência, modificar a consciência, transformá-la e abri-la às outras consciências, a outro estado, a outra vibração. O que acontece, quando da passagem do sopro antigo ao sopro novo, traduz-se, na consciência, por um fogo e um amor vindo brasar e dissolver o antigo, quer este antigo leve o nome de metal, de corpo ou mesmo de identidade.
A abertura da boca ao verbo traduziu, para vocês, a transformação do sopro onde o fogo se substitui, após ser aí aglomerado, ao ar. Assim, respirando normalmente o sopro antigo, estabelece-se uma respiração nova pela boca, absorvendo e se difundindo por uma estrutura nova. O tubo de cristal, canal do éter, lemniscata sagrada. Esta animação pelo Espírito e pelo sopro do Espírito vem, portanto, transmutar o que deve sê-lo, fazendo desaparecer o antigo e deixando aparecer o novo. O fogo do Espírito queima o que não é ele mesmo, permitindo ao corpo de estado de ser, o corpo imortal, apropriar-se novamente de si mesmo. Esta apropriação confere a liberdade do fogo, a liberdade do Espírito, a autonomia do fogo de Espírito. O fogo do Espírito não precisa mais de ar para queimar. Ele não precisa senão do que é ele mesmo, quer dizer, luz. Assim, o ser humano, irmãos e irmãs no futuro, passam por esta etapa onde o fogo do Espírito se torna o sopro animando, além da pessoa limitada, a identidade reencontrada de vocês, identidade não limitada, identidade de fogo. As partículas que constituem a nova animação de vocês, a Agni-Deva, partículas adamantinas, partículas ultravioletas, partículas do Espírito Santo, são os tijolos e os constituintes da identidade, além da identidade. O testemunho deste futuro é uma vibração extremamente rápida, fogo do Espírito, respiração pelo Espírito, traduzindo a irrupção e a constituição do supramental. Nova identidade, traduzindo a morte e uma desidentificação ao efêmero e do efêmero. O sopro do ar anima uma forma efêmera. O sopro do Espírito anima uma forma eterna, não limitada, não identificada, não fragmentada. Uma identidade unitária onde o nome é apenas acessório, simples reflexo e testemunha da vibração, porque a identidade veiculada pelo sopro do Espírito é a mesma que todos os sopros, que todos os espíritos e que tudo que é animado pelo mesmo Espírito. O que ocorre, para aqueles dentre os irmãos e as irmãs indo em direção do novo sopro, é vivenciado e percebido no interior e no exterior mesmo da identidade limitada. O ilimitado se constrói, portanto, no suporte do limitado, quer este limitado seja um corpo de carne ou um corpo astral, para aquele que deixou o aspecto visível desta densidade. Um processo chamado de liberação viu, há muito pouco tempo, o desaparecimento dos entraves ao fogo do Espírito, necessários até este tempo. Certo número de condições prévias era necessário, e são ainda, para aqueles que não a vivem, para viver o fogo do Espírito. Humildade, simplicidade, amor e os 4 pilares nota do Trad. Atenção, intenção, ética e integridade. Mediante o que, a instalação nestas condições traduz-se pela alquimia deste sopro antigo com o sopro novo. Esta passagem ao sopro do Espírito ocorre de maneira concomitante à passagem da Terra e deste universo, deste sistema solar, do sopro do ar ao sopro do fogo. Quando da passagem do sopro do ar ao sopro do fogo, a consciência passa do ar ao fogo, fogo que é luz e amor. Toda passagem e toda a transformação, todo o ciclo, começa sempre pela instalação do fogo, fogo impulsionado, no nível individual como no nível coletivo da consciência, humana ou outra, e provocado por um dos Ayot HaKodesh, servindo e manifestando o Metatron, que é o anjo Veuia. Veuia se instalou no seu período anual, mas, desta vez pela eternidade. Veuia renasceu nesta dimensão da Terra entre o dia 23 e 27 de março. Ele estende o seu reino do fogo do Espírito, do novo sopro, da nova vida, do novo mundo. A aceleração do sopro que anima vocês reflete a sua transformação no fogo, prefigurando e antecipando o fogo do céu. O fogo do céu e da terra, em fusão, denominada fusão dos éteres, traduz-se e traduzir-se-á por um mecanismo de dissolução da consciência, tornando-se este fogo, esta vibração, que irá bascular no todo, a fim de se tornar o todo, o que ela já é, mas sem reconhecimento possível.
Assim, o novo sopro vai bem além do sopro da respiração, vai bem além da animação de uma nova forma, pois o novo sopro é a unificação, o retorno à unidade, ao um, abolindo toda distância e toda discriminação, o mecanismo de alquimia que pode ser nomeado fusão. Esta alquimia, esta fusão, é um ato de amor, estabelecendo o estado de paz absoluta, Sat Chit Ananda. O fogo do espírito é autônomo. Ele é a inteligência da luz. Ele é o espírito da verdade. Ele é o alfa e o ômega, o caminho, a verdade e a vida. O fogo do espírito eleva o fogo do coração. O novo sopro, traduzindo a nova aliança, é uma consciência unificada. O novo sopro é revelação da luz una. Novo sopro, fogo. Desdobramento e ascensão resultam deste fogo. A fusão dos éteres, fogo do céu, fogo do coração e fogo da terra, não permitirá mais distinguir o céu da terra, refletindo-se na consciência, ainda veiculada pelo antigo sopro, em parte, por um estado novo. Este estado, onde a tradução é a paz e a alegria, leva a viver Sat Chit Ananda, de maneira cada vez mais evidente. O fogo chama o fogo. Aí está o sentido do coletivo na individualidade de vocês. Aí está o sentido do amor e a inteligência do amor, pela vibração conjunta do fogo do espírito na célula, na consciência e, sobretudo, no coração. Este retorno ao fogo do espírito, este novo sopro, não tendo feito senão um retorno justo à unidade. Não resistir, não se opor, aquecer e integrar é, de certa forma, vital para deixar o fogo do espírito se estabelecer sem entrave. Senão, o fogo insinua-se-á na personalidade, traduzindo então o fogo do ego, inflação do que é limitado, manifestando-se então, não mais sob forma de alegria, paz, Sat Chit Ananda, mas sob a forma das emoções as mais bárbaras e as mais impulsivas da humanidade. É isto que o seu olhar exterior contempla hoje sobre a Terra. Isto é apenas um breve período porque, a um dado momento, o fogo do espírito dissolverá também o fogo do ego porque o ego se consome com o fogo da luz do espírito. Mesmo se ele crê, no primeiro momento, poder se beneficiar. Viver o novo sopro é já perceber seus efeitos, mas é, também, aceitar tornar-se este fogo, o que é a natureza de vocês, além desta dimensão. Acolhamos tudo isto agora, na vibração. Efusão vibratória. Acolhamos tudo isto agora, no silêncio. Efusão vibratória. O novo sopro é, portanto, uma nova aliança, uma aliança de ressonância, de liberdade, de ilimitado e de autonomia. Cada um e cada uma são chamados ao batismo do Espírito, ao batismo de fogo. Este chamado é em forma, de fato, de uma injunção ou de um impulso veiculado de maneira tangível e visível pelo Sol, pelo coração, o de vocês como o do universo, como o das galáxias, como o do átomo. Lembrem-se sempre de que vocês estão no exterior da vida, deste lado aqui do véu onde vocês estão e de onde eu falo a vocês, e de que tudo o que os olhos de vocês vão ver, acontece exatamente da mesma maneira em vocês. Isto foi dito em outros termos, e eu o reitero, porque o fogo do espírito de vocês vai se alinhar com o fogo do céu e o fogo da terra. Porque a fusão dos éteres, do céu e da terra, realiza a própria fusão de vocês. Sua última reversão é vivida agora, permitindo ao novo sopro se estabelecer totalmente na consciência de vocês e neste veículo efêmero. O eterno se construindo no efêmero, permitindo, justamente, por fim ao efêmero. Escutemos isto pela vibração. Efusão vibratória. E ouçamos isto pelo silêncio. Efusão vibratória. O fogo do Sol, o fogo do átomo, o fogo da célula, são exatamente os mesmos.
É então indispensável, e é o que se realiza, que o novo sopro se estabeleça, de todas as maneiras possíveis e em todas as correspondências, interiores e exteriores, microscópicas e macroscópicas, astrofísicas e fisiológicas. É a isto que vocês assistem. É a isto que vocês dão à vida de vocês. É isto que vocês vivem. Vibração, ainda a palavra. Efusão vibratória. Em silêncio, ainda a palavra. Efusão vibratória. O processo em curso, estabelecendo um novo sopro, traduz-se, muito exatamente, pelo que vocês vivem, o que é consciente. Este chamado do fogo do espírito, que vocês vivem é, ainda uma vez, um processo inteligente, criado e iniciado em tempos imemoráveis, restabelecendo a inteligência suprema, aquela do conhecimento, indo bem além do simples reconhecimento, porque é um processo de alquimia íntima, de fusão total, se vocês preferirem. A passagem ao novo sopro induz, de maneira lógica, ao desaparecimento de tudo que havia sido construído com o antigo sopro e sob a influência das forças denominadas gravitacionais. Isto se refere ao corpo, como a todos os corpos, quaisquer que sejam. Eu entendo por isto: corpo social, corpo político, corpo afetivo, corpo mental e corpo emocional, individuais e coletivos. O novo sopro é, portanto, um sopro devorante, aliança de fogo, que se estabelece agora, pela vibração e pelo silêncio. Efusão vibratória. Irmãos e irmãs, esperando que estas palavras possam ir ao sentido da não resistência à morte do antigo, que não é de fato senão o nascimento, o verdadeiro. Se houver presentes em vocês interrogações sobre o que acabo de enunciar, então eu respondo agora. Questão: convém a partir de agora respirar unicamente de boca aberta? Em muito pouco tempo, a ativação final do yoga integrativo, selada pela intervenção de Miguel, Arcanjo, permitirá a vocês compreender que a respiração é para viver, que a respiração se fará independente mesmo da consciência de vocês, da abertura ou não da boca de vocês, fora dos espaços de alinhamentos, pois o sopro do espírito, ou novo sopro, irá percorrê-los no corpo e na consciência. Isto corresponde para vocês, para alguns de vocês, ao fato de viverem instantes fora da linearidade do tempo, da dimensão onde vocês estão. Isto ocorre naturalmente. Questão: sentir a respiração como uma expansão, contração interior, percebendo o som da terra, faz parte deste processo. Totalmente. Corresponde à passagem do antigo sopro ao novo sopro. Questão: como superar o medo quando se vive este tipo de fenômeno? Eu lhe responderei que é impossível. Pois o medo é também o que se manifesta quando do último sopro, quando há a passagem do que vocês chamam de morte. Isto passa pela compreensão e pela vivência do que tinha sido denominado, em um primeiro momento, bem antes da etapa coletiva, os vícios da consciência e, agora, o choque da humanidade. O antigo sopro e a antiga animação de vida devem ceder lugar ao novo. É uma ressurreição. O medo não é senão a resistência da personalidade que não quer, justamente, se apagar. Não existe qualquer meio, na dita personalidade, para fazê-lo aderir a este novo sopro. É a amplificação do novo sopro e o seu aparecimento no éter da Terra, pela fusão dos éteres, que realizará, para a maioria de vocês, este processo. Com ou sem resistência. Questão: esta passagem do antigo a um novo sopro explica os pontos dolorosos que percorrem o corpo sem deixar traços. Totalmente. Questão: este novo sopro substituirá o antigo, ou haverá coexistência dos dois? Esta coexistência acontece nesse momento mesmo, mas ela termina. Questão: o estabelecimento do fogo do espírito é progressivo e consciente para cada um.
Ele é progressivo e totalmente inconsciente para a maior parte da humanidade que não está desperta, que não vibra em suas coroas, e este fogo do espírito é revertido pelo antigo sopro, para impedir o novo sopro de se estabelecer. Isto se denomina resistência, dor e fogo do ego, traduzindo-se pelo aparecimento ou pelo desenvolvimento de uma vontade pessoal para manter, custe o que custar e valha o que valer, a ilusão. O estado atual é a irrupção da luz, de maneira consciente na consciência da Terra, mesmo para aqueles que estão dela inconscientes e que recusam olhá-la. Isto se traduz por todos os mecanismos aos quais vocês assistiram e estão já em marcha. Eis a resposta da vibração. Efusão vibratória. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da humanidade, que o sopro do Espírito os preencha de graças e os anime com alegria. Saudações e bênçãos. Mensagem atemporal.